No nosso culto de hoje, nós estudamos o livro de Jó. O que nós podemos aprender sobre a vida deste homem, que foi levado ao extremo da provação diante de Deus, diante de Satanás, para assim mostrar para todo o universo que é possível ser fiel a Deus, mesmo diante da mais dura prova. Já convido você a curtir aí o conteúdo, comentar e também se inscrever no nosso canal, para que todas as vezes que a gente postar algum conteúdo, você possa receber a notificação. Já clica aí no sininho também, que é a notificação para você receber quando nós colocarmos aqui conteúdo. Que Deus abençoe você e a sua família. Mas o vosso reino seja feito o teu querer, nesta terra e também no céu. Que eu vença o ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre. Amém. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo aí? Dá um legalzinho aí na tela. Estão me ouvindo? Maravilha! Sejam bem-vindos aí à nossa reunião de oração, né? Essa semana não teve, né? Alguns me procuraram, né? O que é que aconteceu? O que é que houve? Mas é porque realmente na terça-feira, irmãos, eu não tive condição mesmo de fazer. Não estava muito bem. E aí não dá pra gente poder fazer uma reunião, né? Não estando bem, né? E aí nós não fizemos. Mas hoje estamos de volta. E vamos aí, né? Caindo, levantando, né? E pedindo força para Deus para a gente poder continuar, né? Não pode ficar parado, né? Então nós vamos começar aí, vou colocar aqui um louvor, né, para a gente cantar. E aí depois a gente entra com a nossa meditação e os nossos momentos de oração, tá bom? Só um minuto aí. Nunca, e eu digo nunca mesmo. Deus de Israel,
Cristo Jesus habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser, aleluia, 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 grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser. Não estão ouvindo o áudio aí, irmãos? Alguém comentou aí? Vou tentar colocar de novo aqui. É porque a gente sai de uma tela, sai para outra para admitir aqui as pessoas e aí acaba, às vezes, não dando muito certo aqui. Deixa eu tentar novamente aqui. E agora? Não? Irmãos, hoje vamos ficar sem música mesmo. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas não tá saindo a música não, tá? Até tentamos, mas não deu. Ainda bem que vocês avisaram aí, senão eu tô pensando que tá todo mundo ouvindo aqui e ninguém tá ouvindo nada. Mas tá bom, irmãos. Sejam bem-vindos, como já foi falado mais uma vez aí. Vamos à nossa meditação. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Vamos fazer aqui uma reflexão no livro de Jó. E aí depois a gente vai para os nossos momentos de oração. Livro de Jó. Eu gosto muito do livro de Jó, porque o livro de Jó ele retrata exatamente o grande conflito que nós estamos enfrentando, né? Jó, um homem, como a gente vai ver aí, né? Um homem íntegro, justo, né? Reto, que se desvia do mal e que Satanás ali utilizou de todas as maneiras para fazer o homem desviar dos caminhos do Senhor, né? Às vezes existem pessoas que desistem do caminho de Deus por coisa tão simples, né? Por algo tão fácil, né? E Jó aqui foi ao extremo, né? Ele foi levado ao extremo da prova, né? Para que pudesse realmente honrar e glorificar o nome de Deus. E aí no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1, diz assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs. E comeram,
para comer e beber com eles. Decorrido o turno dos dias, de 6 banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concede a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estende a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Esse relato aqui, irmãos, é um relato muito interessante e um relato que realmente nos mostra que a gente não passa nem assim, nem um pouquinho do que Jó passou. O livro de Jó ele foi escrito por Moisés, né? É considerado aí o primeiro livro escrito, né? Antes ali do Pentateuco, foi escrito aí o livro de Jó, e depois veio os outros livros, né? Mas devido aí à organização dos livros, para a gente melhor compreender a Bíblia, aí colocaram nessa sequência. Mas quando você olha aqui, primeiro, o texto apresenta as características de Jó. Quais são as características de Jó? Jó era um homem íntegro, né? Um homem temente a Deus, um homem reto e um homem que se desvia do mal. Características hoje, irmãos, que às vezes é difícil da gente encontrar nas pessoas. Às vezes tem uma característica ou outra da vida de Jó. Mas para encontrar todas essas características que nós encontramos aqui na vida de Jó, às vezes é muito difícil você encontrar em uma única pessoa, né? Às vezes ele é temente em uma coisa, mas às vezes não é tão reto em outro. Às vezes ele não se desvia do mal, às vezes ele fica flertando com o mal, né? Já viu aquelas pessoas que ficam flertando com o mal? Pessoas que ficam flertando com o mal são aquelas pessoas que ela sabe o que é pecado, ela não está ali diretamente pecando, mas ela está ali de vez em quando, ali ela fica lá rodeando o pecado, né? Ele fica lá apreciando, né? Até que quando menos espera, ele cai em tentação. Ele cai no pecado e aí ele acaba caindo na tentação. E aí o texto apresenta que Jó tinha quantos filhos? Jó tinha 10 filhos, né? Para você ver que o pessoal gostava muito de ter filhos no passado, né? Ainda hoje tem umas famílias aí que se aventuram a ter 10 filhos, 12 filhos, né? Acho que no nosso país também é por causa do Bolsa Família também, né? Para cada filho uma bolsa, né? Então veja, então nós temos aí um homem com 10 filhos, né? E diz que todos ali, eles realizavam ali constantemente um tipo de banquete, né? Os rapazes, e ali eles convidavam as suas irmãs, eram 3 irmãs e 7 homens. E ali no decorrido de 6 dias, né? Pelo que o texto apresenta, parece que eram festas diárias, cada dia um fazia uma festa em sua casa, né? Isso mostra que tinha muito dinheiro, né? O pessoal tinha muita grana, né? Cada um fazia a festa num dia, então realmente era o pessoal que tinha bastante dinheiro. E gastava muito dinheiro, né? Porque pelo fato de fazer assim festa todos os dias, o texto não menciona que era toda semana, mas diz que acontecia durante 6 dias. E aí diz que no final dos 6 dias, Jó ia lá, os reunia para fazer o quê? Fazer uma intercessão e apresentá-los diante de Deus. Porque se caso eles tivessem pecado, né? Ali ele já apresentaria diante de Deus o pecado dos seus filhos. Irmãos, aqui a gente tem algo muito interessante e é o primeiro ponto da gente ir para os outros, né? O primeiro ponto que a gente vê aqui no livro de Jó é a intercessão dos pais. Aqui não fala da mãe que intercedia, fala de Jó. E isso mostra que o sacerdote do lar, ele é o escolhido por Deus para poder interceder pela família. Não é que a mulher não seja a responsável, a mulher também é a responsável, né? Quando o marido ele não assume a responsabilidade, a sacerdotisa acaba assumindo, né? Tem muitos lares que é assim. Porém, a Bíblia apresenta que é sempre o homem, né? E diz que ele acordava de madrugada e intercedia pelos seus filhos. E aí a expressão que o texto utiliza é que se por acaso ele tivesse pecado. Mas com certeza, irmãos,
com certeza eles haviam pecado, porque no meio de festa, no meio de ali, no meio da gargalhada, no meio da comida, no meio ali da bebida, com certeza, né? Começa a falar besteira, começa a fazer coisas que realmente não agradam a Deus. E ali Jó estava intercedendo pelos seus filhos. Veja a importância de um pai e de uma mãe que intercede pelo filho. Porque às vezes os filhos não fazem isso nem por eles mesmos. Não é verdade? Às vezes os filhos não estão fazendo nem por eles mesmos. E quem é que tem que fazer? São os pais. Os pais têm que interceder pelos filhos. Alguém tem que fazer isso, porque se o pai e a mãe não fizer pelos filhos, quem é que vai fazer por eles? Ninguém, né? E ali ele apresentava os seus filhos diante de Deus, né? O detalhe que apresenta aqui fala que ele acordava de madrugada. Irmãos, era muito comum entre os líderes, entre o povo de Israel, entre os líderes espirituais, acordar de madrugada para orar. Você vê a dificuldade que nós temos aqui para reunir. Aqui nós não estamos de madrugada, não. 5 horas da manhã não é nem considerada madrugada. Madrugada é 3 horas da manhã, é 2 horas da manhã, é 1 hora, é 4 horas. A partir de 5 o dia já está praticamente amanhecendo. A madrugada já está indo embora. E hoje a gente vê a dificuldade do povo de Deus em acordar na madrugada para poder orar. E eu digo para as pessoas, irmãos, a oração da madrugada, eu não sei porquê, né? Mas eu acredito que ela tem um poder especial. Eu ainda brinco com as pessoas, falo assim, a oração de madrugada é bom porque a fila é menor, né? A maioria está dormindo, e aí quem está orando de madrugada, né, tem esse privilégio, né? A fila é menor. Mas é claro, né? Deus, ele ouve qualquer hora. Mas na madrugada, irmãos, veja, está um silêncio dentro da sua casa, está um silêncio na vizinhança. Quem é que acorda de madrugada para ligar som alto? Né? O povo está aí dormindo. Às vezes passaram até a noitada aí, se divertindo, entre aspas, né? E agora estão dormindo. Então, na madrugada é um ótimo horário para você ter momento de oração, porque você tem uma concentração maior. É um ótimo horário para você ler a Bíblia, porque você tem uma concentração também maior. Depois de passar tempos em oração, você ali vai à leitura da Bíblia. E aí nós agora entramos, temos 2 personagens, né? Na verdade um, né? A família de Jó. E agora entra um terceiro personagem, né? Tem Deus, né? Tem agora a família de Jó e agora entra um terceiro personagem, que esse terceiro personagem é o próprio Satanás, né? Diz que Satanás veio ali se apresentar diante de Deus, representando, né, o planeta Terra, né? Então veja, existe representante de vários planetas. Então não existe só o planeta Terra, irmãos. Existem outros planetas. Só que o nosso planeta foi o único que caiu, infelizmente, né? E aí os outros não, tem mundos não caídos e seus representantes estavam aqui nessa reunião com Deus. Aqui, irmãos, era um momento que Satanás ainda tinha acesso ao céu. Hoje ele não tem mais. Depois que Jesus morreu na cruz, Satanás perdeu completamente acesso ao céu. Não tem mais acesso. Mas aqui ele tinha ainda. E ele foi lá, né? E Deus ele faz uma pergunta, né? Deus ali argumenta com Satanás, né? Observaste meu servo Jó? Um homem íntegro, justo, reto, né? Temente a Deus e que se desvia do mal. E ele fala, sim, eu tenho observado sim. Mas ele é só reto, justo, temente ao Senhor, porque o Senhor abençoa a vida dele. Começa a tirar tudo da vida dele para ver se ele continua fiel. Irmãos, é muito fácil a gente ser fiel a Deus quando tudo vai bem na nossa vida. É muito fácil. É muito fácil ser fiel no dízimo, na oferta, é muito fácil você frequentar os cursos da igreja, é muito fácil sorrir quando tudo o quê? Quando você está bem financeiramente. E se existe uma das coisas que mais afeta a vida do ser humano, se chama vida financeira. Que diz um ditado que diz assim, que quer conhecer uma pessoa, sabe o que é que você tem que fazer? Mexa no bolso dele. Então veja, hoje para você conhecer uma pessoa, mexa no bolso dele, porque tem muita gente que quando mexe com o dinheiro dele, ele muda completamente a sua personalidade. Existem pessoas, por exemplo, que quando elas não têm poder, né? Hoje a gente vê que o mundo ele tem sede de poder. Inclusive dentro da igreja, viu, irmãos? Inclusive dentro da igreja existem pessoas que têm sede de poder. A pessoa quer ter status, quer ter um cargo de destaque, ela quer ter o poder para mandar nas pessoas, né? E na igreja a gente sabe que todo trabalho é voluntário, ninguém manda em ninguém. Mas tem gente que tem esse desejo, né? Eu já vi pessoas abandonarem a igreja porque naquele ano ela não foi colocada num cargo que ela sempre era naquela função e não foi colocada. Ela abandonou a igreja. Então o que mantinha ela na igreja não era a fé, não era Deus, era o cargo. E isso é muito perigoso, irmãos, porque se a gente estiver mantido na igreja apenas por causa da nossa posição, né,
Por causa do status. E no dia que a gente não tiver mais status, aí abandona Deus? Deus não merece isso, né? Deus merece toda a nossa atenção e toda a nossa adoração. Então ali diz que Jó agora, né? Agora Jó ele é testado, né? Ele é testado. Irmãos, Deus, ele é quem detém todo o controle do universo. Deus é quem detém o controle de todas as coisas. Até para Satanás agir é sob permissão de Deus. Para você ver que aqui ele pede permissão a Deus para fazer alguma coisa na vida de Jó. Isso significa que os filhos de Deus estão protegidos pela mão de Deus. Isso significa que aqueles que temem a Deus, irmãos, eles estão debaixo do guarda-chuva de Deus e Satanás não pode tocar nessas pessoas. Porque, isso é tão real, irmãos, porque se isso não fosse real, eu e você não estaríamos aqui para contar essa história. Satanás já tinha ceifado a vida de cada um de nós. Sim ou não? Não é verdade? Você que está com a câmera aberta aí, balança a cabeça aí, positivamente. Então a vida da gente já teria sido ceifada, porque a maior alegria, irmãos, a maior alegria de Satanás é ver a tristeza no coração de Deus. A maior alegria de Satanás é ver a tristeza no coração de Deus. E como ele não pode fazer isso diretamente, porque ele já tentou algumas vezes fazer isso, ele tentou no céu, né? Ali tirar a paz, a alegria de Deus, querendo tomar o trono de Deus, ele não conseguiu. Depois ele tentou na cruz, ele levou o Senhor Jesus a um sofrimento extremo para que Deus ele não pudesse completar a sua obra. Então ele levou Jesus a um sofrimento extremo para que ele pudesse o quê? Para que ele pudesse abandonar a obra. Mas Jesus foi fiel até o fim. E aí, como ele não conseguiu, o que é que ele faz? Aí agora ele tenta os filhos de Deus. E pense, irmãos, preste bem atenção que eu vou falar para você agora. Toda vez que eu e você caímos em pecado, Satanás dá risada pela tristeza que é causada no coração de Deus. Por quê? Porque quando ele magoa os filhos de Deus, levando eles a fazer o que é errado, ele magoa o coração de Deus. Então ele traz tristeza ao coração. Então o pecado ele traz tristeza ao coração de Deus. Então ele ri, né? Ele se satisfaz com a tristeza que ele causa. Para ele é uma felicidade, irmãos. Para Satanás, ele se alegra quando ele vê uma pessoa morrendo. Tem um livro, se eu não estiver enganado, é o livro Viagem Sobrenatural. Se você tiver oportunidade de ler, leia esse livro. É um livro muito interessante, da Casa Publicadora. E ali, eu não sei se é nesse livro, ele diz que apresenta que tem um personagem lá, que é o autor do livro, que é o Jorge Morneal. Ele já fez parte de várias coisas envolvidas com encontros satânicos, né? Ele fez pacto com o diabo. E ali apresenta que ele fez pacto com o diabo para poder ganhar dinheiro. Ele ganhou tanto dinheiro, irmão, tanto dinheiro que as pessoas já expulsavam ele da casa de apostas. Porque não aguentava mais manter o tanto que aquele homem ganhava. E ali naquele mundo espiritual ele viu o diabo, ele viu os demônios. E em um dado momento ele foi no hospital e ali ele viu no hospital os demônios, os anjos de Deus lutando pela vida das pessoas. E os demônios também lutando na verdade não, torcendo para a pessoa morrer. Ele diz que quando as pessoas faleciam, os demônios davam risadas pelaquela pessoa que estava morrendo. Então veja, ele se satisfaz pela desgraça causada na vida do ser humano. Então toda vez que o ser humano ele comete pecado, ele traz tristeza ao coração de Deus. E isso ele tentou fazer na vida de quem? Na vida de Jó. Ele falou assim, não, ele é temente a Deus, né? Ele é temente ao Senhor por causa disso. Porque o Senhor dá para ele dinheiro. Jó, tem uma vida abastada, né? Tem vida boa, tem vários funcionários, tem gado, tem ovelha. É um homem, não tem dificuldade nenhuma. Como é que o Senhor vem dizer que ele é fiel ao Senhor? Ele é fiel ao Senhor por causa disso. E aí Deus vai lá e permite ele tirar tudo, né? A gente vai parar agora para a gente fazer um momento de oração e depois a gente dá continuidade aí na nossa linha de raciocínio, tá bom? Se você tiver um pedido de oração, você pode colocar aqui no chat, tá bom? E a gente vai estar orando pelo seu pedido. Enquanto não tem, nós vamos orar pelos pedidos gerais, tá certo? Orar a Deus aí pelos pedidos gerais, que é pela igreja, né? Pedir a Deus aí para que Deus tenha misericórdia do seu povo, para que Deus nos ajude, irmãos, a gente se apegar a Ele de forma individual, buscando a Ele em oração, clamando a Ele pelo poder do Espírito Santo, para que Ele transforme a vida da gente e transforme também a vida da nossa família, né? A nossa família precisa ser consagrada ao Senhor. E a consagração começa com você que está aqui.
Você já vai começando, você é um representante da sua família que está aqui. E aí a gente já vai consagrar a nossa família começando orando por eles aqui, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus e pedir a Deus a bênção sobre o nosso lar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de vida. Muito obrigado pela noite de descanso e muito obrigado, Senhor, pelo despertar. Existem milhares de pessoas no mundo inteiro que infelizmente não tiveram essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de acordar, de poder louvar o teu nome e buscar o Senhor nas primeiras horas desse dia. Querido Deus, nesse momento eu quero colocar as nossas famílias em tuas mãos. O Senhor conhece, Pai, o que cada família tem passado. O Senhor conhece o que cada família tem sofrido. O Senhor tem acompanhado a dor, o Senhor tem acompanhado o sofrimento, o Senhor tem acompanhado a perseguição que cada família tem sofrido. E muitas vezes, Senhor, essas famílias estão sendo perseguidas porque tem alguém na casa que está consagrando a vida ao Senhor. E o inimigo, ele não fica feliz com isso, porque ele não quer que nenhum membro da família se consagre, como a gente viu aqui na história de Jó. A história de Jó, por um homem ser fiel ao Senhor, Satanás foi lá desafiar para que Deus pudesse ali tirar tudo dele, como a gente viu aqui no texto, como está escrito no texto, para que ele pudesse ali, Senhor, amaldiçoar o nome do Senhor, para que ele pudesse abandonar o Senhor, mas Jó foi fiel. E nós queremos pedir ao Senhor que, independente das circunstâncias que tivermos, seja elas boas ou ruins, mas que a gente venha a ser fiel ao Senhor. O Senhor está à procura de homens e mulheres fiéis ao Senhor, fiéis em qualquer tempo e em qualquer circunstância, Senhor. Porque a nossa fé, Senhor, ela não é provada quando tudo está bem dentro da nossa casa. A nossa fé ela é provada quando as tribulações, a perseguição, a tentação, a provação, ela bate na nossa porta. Aí a nossa fé é provada. E muitas vezes, Senhor, a nossa fé ela é tão pequenininha que nós muitas vezes caímos. Nós muitas vezes tropeçamos. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos levante. Se existe alguém aqui que está caído, que o Senhor possa levantar. Nas nossas igrejas, Senhor, do Bela Vista, com certeza existem pessoas que estão caídas. Não sabem o que fazer, não sabem como levantar. Mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor levante essas pessoas. Levante essas pessoas para que elas possam obter a vitória sobre todas as coisas no nome de Jesus. Porque não é no nome de Jesus, Senhor, que nós obtemos vitória. Não é no nosso nome, porque o nosso nome não vale de nada, não serve de nada. Mas no nome de Jesus nós somos mais que vencedores. Por isso, Senhor, que eu quero colocar cada família que está aqui e todas as famílias que fazem parte do Distrito Bela Vista. Que o Senhor abençoe cada um deles. Que a bênção da saúde, a bênção da prosperidade espiritual, prosperidade financeira, a fidelidade, o louvor, a adoração, tudo isso faça parte da vida de cada um de nós. E é por isso que eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, continuando aí, né? Então, Satanás vai lá, pede autorização a Deus, né? Para que Deus... Agora sim, ó. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui, ó. O mundo espiritual, irmãos, é um mundo assim que nós não conhecemos. Você conhece o mundo físico, aquele que está diante dos seus olhos. Mas o mundo espiritual ninguém conhece. O mundo espiritual, irmãos, é guerra 24 horas. 24 horas é guerra pela vida do ser humano. Satanás lutando para derrubar o ser humano e Deus lutando para salvar o ser humano. E aí você percebe que o inimigo ele tem vários tipos de demônios específicos para cada tipo de situação. Por exemplo, tem o demônio da bebida, tem o demônio das drogas, tem o demônio da prostituição, tem o demônio da mentira, tem o demônio do egoísmo. Para cada tipo de pecado existe o demônio da gula, irmãos. Existe um demônio que trabalha só para as pessoas o quê? Comerem e não ter domínio próprio. E ele trabalha ali em cima disso. Então, no mundo espiritual existem esses demônios. E aí o que acontece? Quando essas entidades aí, elas não conseguem nos atingir, que são os ajudantes de Satanás, o próprio Satanás vem para poder atacar a pessoa. O próprio inimigo vem falar, como fez lá com Daniel, capítulo 10, né? 21 dias, né? E aí Daniel resistindo ali, orando e resistindo, até que ali a gente sabe que o próprio Satanás estava ali lutando contra Daniel. Por quê? Porque ele manda ali os seus ajudantes, os ajudantes não dão conta, e aí o que é que ele faz? Aí ele mesmo vem para poder derrubar a pessoa. Então veja, em Jó nós vemos aqui que acontece por etapas, né? Por etapas vai acontecendo o quê?
justamente os ataques. Primeiro ele vai lá e faz o ataque na vida financeira. Primeiro os animais, né? Começa ali, ó, os animais são roubados, tal, tudo. E Jó era um homem muito rico. Aqui fala da quantidade de jumentas que ele tinha, de ovelhas. Era um homem que tinha muita... A riqueza naquele tempo era o que? Era os animais, né? E ele tinha muito dinheiro. E aí primeiro ele tira a riqueza, Jó não se abala com isso. Aí depois ele vai lá e pede autorização para o quê? Para mexer agora onde? Na família. E aí agora manda lá um terremoto, manda alguma coisa, um abalo lá que derruba a casa onde os filhos de Jó estavam reunidos, derrubam e ali todos os filhos são mortos de uma única vez. Irmãos, se existe uma das coisas mais tristes que um ser humano pode receber é a notícia de um filho morto. Alguém ligar para você e falar assim, ó, dona fulana ou seu fulano, aqui é da polícia ou é do hospital, estou ligando para dar uma péssima notícia para você. O seu filho acabou de falecer num acidente tal, ou seu filho faleceu porque se envolveu aqui em uma briga, acabou sendo esfaqueado. Essa é uma das piores notícias que a gente pode receber, a notícia de um filho morto. Não sei se alguém aqui já teve essa infeliz, né, notícia, né, porque realmente abala, né? Tem gente ali que na hora passa mal e cai. Agora imagine, irmãos, você receber a notícia que seus 10 filhos morreram. Uma coisa é você receber a notícia de um filho, agora imagine você perder 10 filhos de uma vez só. Foi o que aconteceu com Jó. Ele recebe a notícia que os seus 7 filhos homens e as 3 mulheres, eles o quê? Estão mortos. Ele perde a riqueza, ele perde os funcionários, né, que ali vieram ladrões, roubaram, agrediram seus funcionários, os funcionários acabaram fugindo, né? E vem ali somente um ali para dar notícia para Jó, só notícia ruim. E é uma notícia atrás da outra. Primeiro vem a perca financeira, depois vem a notícia dos filhos. E aí agora a última coisa que resta para Jó é o quê? É a saúde. E a saúde, irmãos, é a maior riqueza que existe na terra para o ser humano, se chama saúde. A pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter status, mas se ela não tiver saúde, ela não aproveita aquilo que ela conquistou. E tem gente hoje que perde a saúde em busca do dinheiro e depois o dinheiro não pode trazer a saúde de volta. Várias pessoas acontece isso, a busca desenfreada para poder ganhar dinheiro e ele acaba perdendo a saúde por conta do dinheiro e depois o dinheiro não pode trazer a sua saúde. Para aqueles que são mais antigos, tem uma dupla, né, do passado chamada Leandro e Leonardo. Não sei se você acompanhou essa dupla aí quando você não era da igreja. Essa dupla no auge da carreira, ali acabou o Leonardo ali falecendo, né? Acho que um câncer de estômago, alguma coisa, né? Leonardo não, Leandro, né? O Leandro acabou falecendo, né? E tinha tanto dinheiro, usou os melhores recursos, tudo que possuía, tudo que o dinheiro podia pagar, mas não pôde salvar ele. Então veja, isso acontece com muitas pessoas. Então aí agora, a única coisa que resta para Jó é o quê? A saúde. E aí Deus permite ir lá tocar na saúde de Jó. E aí diz que a saúde de Jó agora é comprometida, né? E diz que ele da cabeça aos pés, diz que ele se coçava com caco de telha, né? Da cabeça aos pés ele agora é atingido por uma doença, né? Feridas, imagino que seja lepra, alguma coisa assim, imagino que seja isso, talvez seja isso, não sei se foi exatamente, mas diz que o corpo dele estava ferido. E aí, irmãos, quando você, imagine, Jó agora está de luto, junto com a sua esposa, perdeu seus filhos, né? E o que você espera é o quê? Pelo menos ter apoio de alguém mais próximo, né? Um apoio emocional, que seria o quê? A esposa, né? Aí a esposa olha para Jó e fala assim, abandona teu Deus e morre, amaldiçoa teu Deus e morre, miserável. Quando estiver dizendo assim, ó, nem teu Deus serve para nada aí, ó. A Bíblia não menciona relatos porque a esposa de Jó agiu dessa maneira, né? Mas parece que dá a entender que a esposa de Jó não era tão convertida, né? Dá a entender a isso, né? Eu não sei se de repente foi isso mesmo. E ali Jó, irmãos, permanece firme, permanece fiel, né? Você analisa o livro de Jó, você olha ali várias etapas, né? Eu gosto muito desse livro porque, assim, irmãos, se você às vezes acha que você está sofrendo por algum tipo de problema, você pode ter certeza que tem alguém que está sofrendo muito mais que você. Sempre existe alguém que está num sofrimento muito maior que nós. Então a gente sempre acha que o nosso sofrimento é grande, mas existe pessoas que estão passando por situações bem piores. E às vezes a gente imagina que nós somos o mais coitado desse mundo, né? O que está mais sofrendo, e não é. Existe gente passando por sofrimentos bem maiores e muitas vezes vivendo uma resiliência
vivendo de forma bem melhor, né? Superando essas coisas do que a gente. E aí Jó agora é atingido com a sua saúde, e agora Jó não tem o apoio da esposa, como a gente vê ali, né? A esposa acaba não dando aquele apoio que Jó merece, não, precisa, né? Aí agora ele espera dos amigos, né? Porque a Bíblia fala assim, que há amigos mais chegados que irmão, né? E aí agora ele recebe a visita de 3 amigos. Não, agora meus amigos vai vir para me dar apoio, né? Chegaram aqui, vai me dar um apoio, vai me dar palavras de ânimo, né? E ali chegam os 3 amigos agora. Diz que eles passam, eu não me lembro, não sei se é 7 dias, uma semana ali em silêncio, né? Todo mundo quieto, só observando. E aí depois de 7 dias o silêncio é quebrado e agora os amigos começam agora a acusar Jó. Já não basta, né? O próprio inimigo perseguindo Jó, a mulher contra Jó, perdeu seus filhos, perdeu tudo, agora seus amigos começam agora a levantar acusações. Não, Jó, será que tu não pecou? Eu acho que isso aí é pecado, tu tá com algum pecado aí, né? Para tu receber tamanho castigo, só pode ser pecado, né? Como vocês sabem, irmãos, eu já passei muito tempo em comportagem, e quando a gente ia para campanha de comportagem, e lá estava o grupo, né, tudo reunido numa casa só para poder trabalhar. Quando o grupo de comportagem, quando a gente não estava vendendo, quando as vendas começavam a minguar, né, a gente não acontecia vendas ali na comportagem, alguém já falava assim, eita, tem pecado de Acã aqui no meio, porque por causa do pecado de um, todo mundo era prejudicado. E de fato, irmãos, infelizmente isso acontece mesmo, hein? Assim, no grupo de comportores que estão consagrando a vida a Deus, se todos estiverem consagrados por causa de um, todo o grupo é prejudicado. E nem aconteceu lá na Bíblia, né? Por causa do pecado de Acã, veja só o que aconteceu. E aí já começa, eita, o pecado de Acã, vamos fazer jejum, vamos fazer oração para consagrar, porque senão a coisa não vai. E aí começa, uma hora de um lado, outra hora de outro, um consagra de um jeito, outro consagra de outro, aí para ver se as coisas melhoram, né? E aí, depois, diante daquilo tudo ali, né, que o povo agora estava acusando Jó, que Jó tinha algum pecado, por isso que estava sofrendo castigo, né? E aí Jó olha para a cara daquele povo ali, rapaz, ele deve ter pensado assim, falar, rapaz, que esse cara miserável, né? Podendo me dar pelo menos um apoio, né? Eu estou aqui sofrendo, eu não preciso de acusadores, não preciso de pessoas para poder vir aqui falar coisas que não vai me ajudar espiritualmente, sabe, irmãos? Tem pessoas na vida da gente que às vezes, em vez de ajudar a gente a se levantar, tem gente que ajuda só a gente a mergulhar mais no buraco. A pessoa já está lá, já no buraco, e a pessoa parece que chega lá e joga terra em cima da pessoa, para a pessoa ficar, descer mais, né? E aí a gente precisa de pessoas que levantem a gente, né? Hoje na igreja, infelizmente, existem pessoas que é assim também, sabe, irmãos? Quando a pessoa comete pecado, em vez das pessoas irem lá, não apoiar o pecado, mas dar apoio à pessoa para ela se levantar. Tem gente que vira as costas para a pessoa que pecou, não fala com a pessoa, né? Evita, né? Como se a pessoa tivesse uma lepra, né? Ali, né? Não vou nem pegar na mão dessa pessoa, porque se eu pegar na mão dela, eu vou pecar também, como se fosse assim, né? E isso é um problema seríssimo, né? Isso é um problema de caráter, né? Isso é um problema realmente de falta de espiritualidade, né? A pessoa não está ali ajudando o caído, né? E a Bíblia fala que a gente tem que ajudar. Então, aí durante o livro de Jó, né? Aí agora Jó começa a questionar Deus, né? Porque assim, ele começa agora a fazer uma análise, né? Já que os amigos falaram ali que ele está em pecado, ele falou, rapaz, deixa eu fazer uma análise aqui, começar a observar se realmente eu não estou em pecado mesmo, né? E aí Jó começa a fazer aquela análise, começa a observar, e ele percebe ali que realmente ele não está em pecado. E agora ele começa a perguntar para Deus, né? Falar, Senhor, era melhor te ver. Ele não é, vamos dizer assim, ele não está reclamando, né? Mas ele está ali dialogando com Deus e descobrindo, perguntando os porquê, né? Será que você tem um porquê, irmãos? Tem muita gente que tem uns porquês, né? Senhor, por que isso? Senhor, por que está acontecendo isso? Existem porquês na vida da gente, irmãos, que só vai ser respondido na volta de Jesus. Sabia disso? Ou lá no céu. Então, se você quer receber todas as respostas para as suas dúvidas, se prepare para ir para o céu, porque nem todas as respostas a gente vai receber aqui. E aí Jó começa agora, né, dialogar com Deus sobre aquela questão, né? E aí no livro de Jó, você já teve a oportunidade de ler o livro todo. Eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes. E aí agora Deus ali observando, né? Na verdade vamos dizer assim, justo não, deixa eu ver a palavra aqui, estou procurando a palavra aqui. Na verdade, é considerável, né, aquilo que Jó está falando, porque diante de tamanho sofrimento, a pessoa ficar calada o tempo todo, não fala nada, é muito difícil isso acontecer, né?
E aí a pessoa começa agora a dialogar dentro de Deus, mas Senhor, por que isso, Senhor? Por que está acontecendo isso aconteceu com os meus filhos? Por que está acontecendo isso no meu casamento? Por que está acontecendo isso na minha vida financeira? Por que tá... Então a gente começa a fazer perguntas para Deus para ver se a gente tem alguma resposta, né? E às vezes, irmãos, Deus ele não traz resposta para as nossas perguntas. Mas sabe o que é que Deus traz para nós quando você busca Ele? Paz. Quando você busca Deus, você às vezes não obtém resposta, mas Ele te dá o quê? A paz. A paz para você continuar confiando nele. Mesmo que você não tenha respostas, mas você continuar confiando nele. Porque se a gente for buscar Deus, irmãos, e permanecer nele somente quando a gente obter resposta a todos os nossos questionamentos, e quando você não tiver resposta, vai desistir de Deus? Não podemos desistir de Deus. Tem que continuar firme, independente de qualquer coisa. E aí no livro de Jó menciona que Deus agora começa também a fazer algumas perguntas para Jó, né? Ele pergunta assim, onde é que tu estava quando eu criei os astros? Onde é que tu estava quando eu criei a natureza? Onde é que tu estava quando eu criei o céu, a terra? Onde é que tu estava? E aí, sabe, quando você chega diante de Deus assim, fala assim, eu olhando para mim, eu me vejo justo, né? Me vejo justo, não estou em pecado, estou fazendo nada de errado tal. E é como se estivesse ali, como dizer, dizendo assim, ó, Senhor, eu tenho todas as credenciais aqui para não ser punido, né? Para não ser punido por causa do pecado. Porque uma coisa é você ser punido por causa do pecado que você está cometendo. Mas outra coisa é você ser punido por algo que você não fez. Era o que estava acontecendo com Jó. Ele não estava em pecado, era um homem consagrado a Deus, era um homem de Deus. E aí agora é como se fosse assim, Jó tivesse grande assim, né, diante de Deus, assim, né, porque é um homem reto, justo diante de Deus. E aí agora, quando Deus começa a falar, parece que ele vai diminuindo, né? Ele vai murchando. Falar, Senhor, realmente, quem sou eu, né? Quem sou eu para poder questionar, né, o que Deus tem feito, né? Vamos para o nosso segundo momento de oração e depois a gente vai para a nossa parte final. Deixa eu ver se tem algum pedido de oração aqui. Tem uma mensagem aqui. Tem 2 pedidos aqui, ó. Pastor, Só um minuto. tá me ouvindo? Só um minuto. Ronismar, como é que é o nome do rapaz aí? Já te dou... É Ronismar, né? Já te dou a palavra aí. A gente vai orar agora, irmãos. Peço oração pela minha mãe. O nome dela é Fátima. Ela não está bem de saúde. Alguém aqui pediu. A irmã Gislene pediu aqui pela sua mãe. E alguém pediu aqui também, peço que oramos pela igreja do Cedere. Alguém pediu aqui pela igreja do Cedere. Pode falar, meu amigo, você que abriu o áudio aí. Irmão, é o seguinte, na verdade eu quero pedir oração aqui pelo meu tio. Eu tenho um tio meu que ele é muito perigoso, entendeu? Só que ele é uma pessoa que ele tá fora da igreja, ele tá no presídio, na verdade. Ele é uma pessoa assim que é muito perigoso, matador e tudo, entendeu? Só que ele tem vontade de voltar para a igreja. Só que na mente dele, ele só vai voltar para a igreja quando ele arrumar uma esposa. E isso, as coisas não é dessa maneira, né? Primeiramente buscar Deus, depois vem a mulher. Sim. Só que no momento ele diz que só volta para a igreja quando encontrar essa mulher, entendeu? E ele se batizou lá no presídio, onde ele estava preso. O nome dele é João Ribeiro. Quando foi que ele batizou? Agora o dia eu não sei, agora foi lá no presídio que ele se batizou. Certo. Pela igreja adventista ou foi por outra igreja? Por outra igreja. Outra igreja, né? Tá certo. Outra igreja. Vamos orar então aí pelo nome, é o João? João Ribeiro. João Ribeiro, tá bom? A gente vai fazer agora 2 orações. Eu vou pedir aí a irmã Gil, a Gil Assunção, para fazer uma oração. E vou pedir também aí o irmão Raimundo para fazer outra oração, tá bom? Vamos orar aí pela mãe da Gislene, que não está bem de saúde, pela igreja do Cedere e pelo tio aí do Ronismar aí, que não está mais preso, né? Está solto, né? Foi liberto, né? Mas é um homem perigoso, como ele falou, né? Então, assim, pessoas que são assim, com certeza devem ser perseguidas por tudo quanto é lugar, né? Ora aí para Deus protegê-lo, né? E que ele também venha voltar os olhos para Deus completamente, né? Entregar a vida completamente a Deus e não colocar condições, né? Para poder entregar a vida a Deus, né? A gente não pode impor condições, deixa Deus fazer, né? Eu vou a Deus e aí Deus vai cumprindo a sua vontade, né? Pode conseguir uma esposa, né? Como ele quer aí, né? Mas que Deus trabalhe plenamente no coração dele, trazendo aí a transformação completa do caráter, né? A mudança, e que através dele aí, outras pessoas possam também entregar o coração a Jesus, tá bom?
Aqueles que puderem se ajoelhar, vamos ficar de joelhos. A irmã Gil vai orar e também logo depois o irmão Raimundo, tá bom? Quem puder se ajoelhar, fique à vontade. Tem que abrir seu áudio, irmã. Clica aí no símbolozinho de um microfone que tem aí no seu celular. Não sei se eu consigo desativar aqui o seu microfone. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu só consigo travar ele, fechar o microfone, mas abrir aqui não tá me dando opção. Irmão Raimundo, ora aí para nós. E aí se a irmã não conseguir, aí a gente fica só nessa oração. Não tá conseguindo abrir o microfone? Nesse deu certo? Oi. Pronto, irmã. Deu certo aí, só que tem... Vou fechar aqui, só um minuto. Pronto. Deu certo, né? Deu certo. Pode orar, irmão. Grandioso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, graças te damos por mais um amanhecer, por mais um dia estarmos juntos aqui, né, em oração, nossos irmãos reunidos para pedir a tua presença espiritual na vida de cada um de nós. Receba nossas orações, cada um desses pedidos que foi pedido aí, ó Pai. Tu esteja conosco não só hoje, mas todos os dias. Nos dê entendimento cada dia mais da tua palavra. Que tu esteja não só hoje, mas sempre. Agradecemos por tudo que tu tem nos concedido. E também peço a oração para cada um dos nossos irmãos que não estão participando. Que Deus possa abençoar a família deles, que eles possam ter o desejo de estar conosco na próxima reunião. Graças te damos, Pai, por tudo. Também peço oração para os meus filhos, minha família, para minha filha que mora em Santa Catarina, mora só lá, está passando por um processo de saúde, né? Que Deus possa dar a cura e também que Deus possa restaurar a vida dela, espiritualmente, que ela era também evangélica, se afastou. E assim, passando processo também, mas como o pastor falou, né, Jó passou por tudo e venceu, que nós estamos aqui em oração, clamando para vencermos essas batalhas. Sabemos que não é fácil, mas para nós, mas para Deus tudo é possível. Também peço que nós oramos também pelo irmão, pelo tio do irmão aí, né, que Deus possa colocar pessoas que falem a verdade da palavra de Deus para ele, para que ele busque melhor entendimento da palavra e que tudo é na hora de Deus, não na hora dele. Obrigada por tudo. Neste momento te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmão Raimundo, abre seu microfone, por gentileza. Agora deu? Pronto, tá aberto. Pode orar. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, que privilégio é estar na Tua presença neste momento. Nosso muito obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de estarmos reunidos em Teu santo nome para que a Tua igreja desenvolva um crescimento espiritual. E esse crescimento só é possível através da pessoa de Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo que vem cada dia nos usar, nos transformar. E para que isso aconteça, precisamos cada dia nos entregar ao Senhor, se doar para o Espírito Santo, se doar para que nós possamos desenvolver uma maturidade espiritual. Pai, foi feito alguns pedidos, e aqui estamos clamando ao Senhor.
para que o Senhor ponda de conformidade com a tua vontade, com o teu querer, e não a nossa vontade. Nos ajude, nos fortalece, para que nós venhamos cada dia manter essa entrega, confiar no Senhor, assim como Jó confiou, acreditou na sua resistência pelos méritos de Cristo Jesus. Nos ajude, nos fortalece, para que nós viemos cada dia buscar esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que tem nos concedido esta graça. Bendito, exaltado, honrado, glorificado é o nome do Senhor. E aqui estamos te agradecendo pelo mais um momento especial de estar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos partir para o nosso final. Então, Jó ali, como vocês sabem, passou por toda essa dificuldade, né? Toda essa provação, né? E aí agora vamos lá para o final do livro de Jó. Depois que ele passou por isso aí tudo, né? Veja só o que é que aconteceu. Eu sei que você já sabe, porém é importante a gente ler. Capítulo 42, a partir do verso... A gente vai ler a partir do verso 10, 42 a partir do verso 10, diz assim, ó: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e tudo quanto dantes conheceram, comeram com ele em sua casa, e o condoeiro dele, e o consolaram de todo mal, que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor a Jó mais do que do seu primeiro estado, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Agora volta lá para o versículo 5, 42, verso 5. Diz assim, ó: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que interessante, irmãos. Aqui tem 2 coisas que eu quero fechar a meditação de hoje com isso. A primeira coisa, Jó recebeu tudo em dobro do que ele tinha, né? Se ele tinha 500 ovelhas, 500 jumentas, ele recebeu agora 1.000. Tudo que ele tinha, ele recebeu em dobro. Só que aí diz que ele teve mais 10 filhos, né? Somente os filhos ele não recebeu em dobro. E aí, irmãos, nós já temos a resposta por que ele não recebeu em dobro, né? Porque Jó, ele teve mais 10 filhos, 3 filhas e mais 7 filhos homens. E os outros filhos, Jó vai receber no dia da ressurreição. Então, ele vai ter os dobros dos filhos novamente. Então, tudo que ele possuía, Deus devolveu em dobro, né? Não ressuscitou os filhos mortos naquele momento, porque não era o momento, mas vai devolver para Jó os 20 filhos, né? Na ressurreição, ele vai ter lá os 20 filhos, né? Então, que bênção, né, irmãos? Permanecer em Deus. Deus não deu nenhuma garantia para Jó de que ele receberia tudo de volta por ser fiel, mas ele foi fiel independente de qualquer coisa. Porque é muito fácil ser fiel sabendo o que é que vai acontecer lá na frente, né? Não, mas então Deus falou que vai devolver tudo em dobro, então eu vou aqui e vou continuar fiel. Não, ele não tinha garantia nenhuma. A garantia dele, qual que era? Deus. E Deus é suficiente, irmãos. Deus é maior e melhor do que qualquer riqueza, do que filhos, né? Deus é suficiente, porque quando Jesus voltar, irmãos, infelizmente, vai haver famílias que não estarão completas naquele grande dia. Eu vi a irmã ir orando pela sua filha, né? Infelizmente, naquele grande dia existirá famílias completas, mas vai haver famílias também que não estarão completas na volta de Jesus. Mães sem filhos, mulheres sem esposos, esposos sem esposas, filhos sem pais. Vai haver famílias completas e famílias incompletas. Naquele dia as pessoas ficaram muito tristes, né, por conta de saber que os seus queridos não estão ali, né, que desejaram tanto, oraram tanto. Porém, irmãos, a presença de Jesus ela vai ser suficiente para suprir toda e qualquer necessidade. Então, se a presença de Jesus hoje já é suficiente, imagine naquele grande dia. E aí eu termino, irmãos, com o verso aqui de Jó, capítulo 42, versículo 5. Antes
eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Outra coisa que aprendemos com a vida de Jó, irmãos. Jó conhecia a Deus, mas quem sabe o conhecimento de Jó não era suficiente. O conhecimento de Jó, ele tinha ali um conhecimento de Deus, mas quem sabe era aquele conhecimento mais religioso, né? Ele era um religioso, né? Era um homem temente a Deus, tinha bom caráter, boa índole, né? Mas quando o Moisés, ele menciona aí que antes Jó conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, é porque tem muita gente, irmãos, que conhece muito de Deus, conhece a teologia de Deus, né? Mas não conhece Deus através da vivência, através do relacionamento. E isso Jó aprendeu da forma mais dura que pode ocorrer na vida do ser humano, foi a forma como ele aprendeu. Então, irmãos, não espere aprender de Deus quando você passar pela maior prova da sua vida. Porque tem gente que só aprende a se apegar a Deus quando a maior prova bate na sua porta. Quando um CA bate na porta, quando perde um casamento, quando perde tudo que tem, né? As finanças, né? Perde tudo aquilo que muitas vezes a pessoa se apega. Podendo se apegar a Deus, acaba se apegando apenas naquilo que é passageiro, naquilo que é material, naquilo que é, vamos dizer assim, aquilo que não sustenta o ser humano, aquilo que não traz base segura para a vida da pessoa, né? E a gente tem que se apegar a quem? A Deus. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa força, né? Deus é o nosso sustento, Deus é o dono da prata e do ouro. Ele pode todas as coisas. Se ele quiser que você seja rico, você vai ser. Mas se ele não quiser também, ele também não vai fazer. Imaginando, por exemplo, tem gente que Deus não dá dinheiro, irmãos, entrando aqui nessa questão de dinheiro. Tem gente que Deus não dá recurso financeiro porque se der ele vai se perder. Então é melhor ele continuar simples ali, tendo o suficiente para sobreviver, mas pelo menos entrar no céu, de que ter abundância de riqueza, porque tem gente assim que quanto mais tem, mais ele retém. Quanto mais tem, ele guarda para ele. Não ajuda ninguém, ele deixa de ser fiel a Deus. Então, assim, a riqueza corrompeu o coração. E a Bíblia fala que pecado não é a pessoa ser rico. Pecado é o amor ao dinheiro. Deus não fala que é pecado você ter riqueza. Ele fala que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, irmãos, Jó é um exemplo clássico de que qualquer pessoa que passar pela maior prova que tiver, tem um ditado que diz assim, que Deus prova aquele que ele quer aprovar. Então, Deus quer aprovar. Quem é que Deus quer aprovar? Aquele que passa pela prova. Então, o ouro, ele não tem como ser provado, que é um ouro verdadeiro, aprovado, se ele não passar pela chama. Ele precisa passar pelo teste de fogo. E, às vezes, nós, como cristãos, às vezes a gente também passa por prova de fogo, irmão, sabia? Justamente para a nossa fé ser testada, para ver se a nossa fé é verdadeira ou se a nossa fé ela é superficial. Tem muita gente que a fé está na superficialidade, apenas ali, ó, raso. Basta vir um vento de doutrina. Eu fico pensando, irmãos, tem irmãos que vêm para a nossa igreja, tomam estudo bíblico, passa tempo na igreja, e aí depois a pessoa sai da igreja por algum motivo e vai para outra igreja. Eu fico pensando assim, meu Deus, não aprendeu nada. Porque não é que a igreja adventista é a melhor, né, irmão? Nossa igreja também tem defeito. Mas a igreja adventista está procurando viver a verdade, né? Tudo que nós temos, toda a espinha dorsal da igreja, que é o corpo doutrinário, é baseado na Bíblia. E aí uma pessoa vai para um lugar que ela sabe que ali não está vivendo a verdade, é porque, na verdade, ela nunca foi convertida e nem convencida, né? Porque quando você é convencida da verdade, né, você não vai para nenhuma outra, né? Hoje, Deus o livre e guarde, se eu saísse da igreja, irmão, eu preferia ficar sem igreja. De que eu ir para outra igreja? Não, não vou de jeito nenhum. As verdades que eu conheci, né, de maneira nenhuma, não vou encontrar em nenhum outro lugar. A igreja adventista tem esse diferencial. Então, irmãos, não sei pelo que você está passando, eu sei aqui da realidade de alguns, né? Eu sei que alguns estão passando por uma prova muito difícil, mas nem todos eu conheço a realidade, né? Mas eu sei, uma coisa eu sei, isso é que eu posso dizer para você com toda certeza, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você e da sua família. Por mais que você não veja soluções para os problemas que você está passando, mas saiba que Deus está cuidando de você. Enquanto nós estamos dormindo, irmãos, Deus está trabalhando.
Pode ter certeza. E quando você está dormindo, Deus está trabalhando. Ué, pastor, mas eu não consigo ver soluções, eu não consigo ver a intervenção, não consigo ver as coisas acontecendo. Talvez não esteja acontecendo no mundo físico, mas no mundo espiritual está acontecendo muita coisa que você nem imagina. Então, assim, creia em Deus, se apegue a Ele e confie nele. Porque a confiança, o sinônimo de fé, irmãos, é confiança. E confiança, ela vem de quê? De conhecimento. E conhecimento vem através de relacionamento. Se você não se relacionar a Deus, em conhecê-lo, você nunca vai confiar nele. Basta bater uma crise e aí a pessoa vai, espana, né? A primeira crise que bate na porta. E eu penso, irmãos, que hoje as crises, né, e as coisas que a gente passa são tão leves, comparado ao que Jó e tantos outros passaram no passado, e ao que nós poderemos passar no futuro. E mesmo assim, já tem gente que é tão, vamos dizer assim, tão inconstante na vida espiritual, com tão pouca coisa que passa. Oportunidade de emprego, aí bateu ali, só trabalha, só vai se admitir se trabalhar no sábado. Não tem jeito, eu tenho que trabalhar no sábado. Na escola, chega lá, não, você vai perder a matéria se você não estudar sexta-feira. Não, eu vou estudar, vou dar um jeito aqui. E aí a gente fica procurando, irmãos, soluções humanas para resolver o nosso problema. Enquanto a gente estiver procurando soluções humanas para resolver os nossos problemas, Deus nunca vai realizar a obra que Ele começou na vida da gente, né? Deus nunca vai terminar, na verdade, a obra que Deus ele começou. Nós somos obras inacabadas, irmãos. Nós somos obras em andamento. Só que tem gente que a obra está embargada. Sabe o que é obra embargada? É vida não consagrada a Deus. Sabe que deve fazer, mas não faz. Eu sei que é para fazer isso, mas não faz. Isso é obra embargada. Deus quer fazer a obra, mas a gente está impedindo que a obra seja feita, né? E nós temos poder para isso, irmãos. Infelizmente, temos poder para isso. Deus gostaria de fazer, né, de fato, Deus gostaria de fazer tudo pelo ser humano e transformá-lo de uma vez só. Mas a gente dá um trabalho danado para Deus, é ou não é? A gente dá trabalho para Deus, muito trabalho. E aí, meus queridos, a gente tem que realmente entregar a nossa vida ao Senhor, porque diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se Deus vai fazer o mais, é porque o menos cabe ao ser humano. O que é o menos? É confiar, irmãos. É só isso que Deus pede para nós. Confiar nele. É só isso que Deus pede para nós. Que eu e você possamos confiar em Deus, colocar a nossa vida inteiramente nas mãos dele, e a gente só vai confiar, irmãos, inteiramente nele quando a gente conhecer. Porque Jó falou, né? Antes eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar. Só que agora os meus olhos te veem. Você conhece a Deus de qual maneira? Apenas de ouvir falar? Ou seus olhos estão contemplando a Deus diariamente através da sua comunhão? Que Deus abençoe, irmão, você e a sua família. Espero que o culto de hoje tenha sido uma bênção para você. Para mim foi, né? Quando eu estou aqui com vocês, a minha fé é fortalecida. Quando eu estou aqui, a gente se une em oração como família espiritual, né? Então, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente você e sua família. Eu quero terminar aqui com uma oração, nosso culto de hoje, tá bom? E aí, depois aí a gente vai, você abre o seu áudio aí, a sua câmera, se você quiser, e aí dá um tchauzinho de bom dia, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto. Tudo que é feito aqui, Senhor, é para a honra e glória do teu santo nome. Não é para a glória humana, não é para nada para nós, Senhor, é para o Senhor que consagramos a nossa vida aqui nesse início de manhã com os nossos irmãos. O Senhor conhece a realidade de cada um dos nossos irmãos. O Senhor sabe as lutas que cada um tem enfrentado. E eu quero colocar a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Quero pedir a Deus que o Senhor dê força para eles, Senhor. Às vezes nos falta força para enfrentar as dificuldades que assolam a nossa fé e a nossa família. Mas eu peço ao Senhor que no nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor fortaleça a nossa família e que o Senhor nos prepare para um dia estar com o Senhor na eternidade. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, que o Senhor venha salvar a nós hoje, porque a salvação é um processo diário. E que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, como também da nossa família, da nossa igreja, do nosso distrito, do nosso polo, da associação, união, divisão e também, Senhor, associação geral. Que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Então abra aí o seu áudio e dê um bom dia aí, e aí a gente vai dando bom dia e aí já vai saindo da reunião, tá bom? Deus abençoe. Bom dia, graça e paz a todos. Bom dia, irmão Márcio. Bom dia, João.
Deus abençoe você e sua família. Bom dia, irmã Regiane. Deus abençoe grandemente a senhora e sua família. Bom dia. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Bom dia, Alex. Deus abençoe. Bom dia, Lourdes. Bom dia a todos. Bom dia, irmã Gislene. Deus abençoe grandemente. Bom dia, irmã. Povo de Deus. Bom dia, irmã Luciene. Bom dia. Cabeça, mas graças a Deus deu para acompanhar. Amém. Deus abençoe, viu, irmã? Amém. A senhora e a sua família, viu? Amém. Muito bem. Bom dia para todos aí, viu? Irmão Edinã, irmã Gil. Bom dia. Hoje nós temos batismo em Águas Lindas, tem festa no céu. Amém. Deus abençoe. Quem quiser participar hoje lá no final do nosso evangelismo, é lá na Águas Lindas. Hoje é o encerramento, festa hoje. Deus abençoe, irmã Lucineide, irmão Edinã, irmã Gil, Ronisvan. Deus abençoe a vida da sua família. Amém. Deus abençoe a irmã Marilene, que está aí também conosco. Deus abençoe a todos, viu? Fica com Deus, viu? Quando é que vem para Paraupebas, irmã Marilene? Quando é que É o seguinte, bom dia. Bom dia. Tá me ouvindo, pastor? Pode falar. Tá me ouvindo? Sim, pode falar, irmã. É o seguinte, tipo assim, devido eu acordar muito cedo na madrugada, porque eu faço o ano bíblico nas madrugadas, entendeu? Aham. Eu faço ano das madrugadas, depois eu vou preparar sermão, preparar palestras. E é muita coisa que eu faço, devido ao trabalho que eu faço no YouTube, né, que sou palestrante, sabe disso. Mas, de vez em quando, eu vou participar dessas pregações aqui na madrugada. Não é direto, não, é de vez em quando. O tempo é muito corrido para mim. Tranquilo, meu amigo. Foi bom ter você aqui, tá? Deus abençoe grandemente. Mas eu gostei bastante da pregação de hoje, foi uma bênção, né? A pessoa se sente mais amparada. É muito bom, eu gostei bastante. Amém. Deus abençoe. Irmã Marilene, Amém. quando é que a senhora volta para Paraupebas, minha irmã? Tá aí com a netinha aí, né? Não quer largar mais não, é? Abra aí seu áudio, vê se a senhora consegue abrir seu áudio aí. Clica aí no microfonezinho que tem aí na frente da tela aí. Não abriu não, irmã. Então tá bom, gente. Deus abençoe, viu? Um excelente dia para vocês. E até o nosso próximo encontro, viu? Deus abençoe. Amém. Que é, amor? Tô indo.